Olá! Nas aulas de hoje vamos estudar um pouco mais para nos prepararmos para a realização do vestibulinho ETEC. Eu sou o professor Edson Patané e sempre nas nossas aulas nós resolvemos os exercícios e desenvolvemos uma parte teórica relativa à resolução daquele exercício. Bons estudos e vamos lá! Então vamos resolver a questão 13 do vestibulinho ETEC do segundo semestre de 2023. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, é a agência do governo do Estado responsável pelo controle, pela fiscalização, pelo monitoramento e pelo licenciamento de atividades geradoras de poluição. Então a CETESB controla a poluição do Estado. Em relação à qualidade do ar, há monitoramento automático para a variação de vários componentes, como a gente está vendo aqui, SO2, NO, NO2, NOx, etc. Além disso, monitoram-se os parâmetros meteorológicos, como direção e velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Entre as substâncias monitoradas pela CETESB, temos o SO2, formado por átomos de 3 elementos químicos, O3 formado por 3 átomos de um elemento químico, NO2 formado por átomos de 3 elementos químicos, NO e NO2 que diferem por um elemento químico, CO que diferentemente do CO2 é formado por 2 elementos químicos. Bom, como a questão aqui ela pede conceito de átomos e elementos químicos, vamos dar uma olhadinha no que é isso. O átomo é a unidade fundamental da matéria, tá? É a menor fração que existe para a gente identificar um elemento químico. Lá no átomo eu tenho aí o que é a identidade do elemento químico, ou seja, ele tem certas características que vão definir esse elemento químico. Então como é que é formado o átomo? O átomo é formado por partículas subatômicas, que são basicamente 3 aqui, que são prótons, nêutrons. Prótons e nêutrons estão agregados a um núcleo, e os elétrons. Os elétrons circundam esse núcleo através da eletrosfera. Então tá aí um exemplo, né, de como seria constituído um átomo. E os elementos químicos? Bom, os elementos químicos eles são caracterizados pelo número atômico, ou seja, pelo número de prótons que cada um possui, né? Então, nós temos lá, cada elemento tem um número de prótons que é característico, como a gente pode notar aqui na tabela periódica. Então, cada quadradinho desses comporta um elemento químico, hidrogênio, hélio, lítio, sódio, por exemplo, né? Então cada um deles, e eles têm as características, como a gente disse anteriormente. Então, por exemplo, vamos pegar o oxigênio, o número atômico dele é 8, ou seja, ele é um elemento com 8 prótons. Então, o número atômico vai caracterizar o elemento oxigênio. O número atômico 9 caracteriza o elemento flúor, e assim por diante. Então, cada elemento está definido aqui na tabela periódica. Então, voltando lá ao que pedia a questão 13, entre as substâncias monitoradas pela CETESB, temos o SO2, formado por átomos de 3 elementos químicos. Então, como a gente pode observar, não temos 3 elementos químicos, nós temos 3 átomos, 2 de oxigênio, tá? E 1 de enxofre. Então, na verdade, nós temos o que? 2 elementos químicos. Item B, O3 formado por 3 átomos de um elemento químico. Isso é verdadeiro, nós só temos um elemento, que é o oxigênio, e temos 3 átomos que formam essa substância. Item C, NO2, formado por átomos de 3 elementos químicos,
errado, né? São dois elementos químicos, são três átomos, exatamente aqui como no item A. NO e NO2, que diferem por um elemento químico. Não, os elementos químicos que compõem as duas substâncias são os mesmos. O que difere é que na primeira substância eu tenho um átomo de nitrogênio e de oxigênio, e na segunda substância um átomo de nitrogênio e 2 de oxigênio. CO, e tem E agora, CO, que diferentemente do CO2 é formado por dois elementos químicos. Não, os dois elementos são formados por dois elementos, as duas substâncias, aliás, são formadas por dois elementos químicos, o C e o O. Então, resposta correta é alternativa B de bola, né? Aqui então preenchemos lá a nossa quadrícula na folha de respostas definitiva como questão B de bola. Então vamos à questão 18. O cloreto de sódio é o sal mais abundante nas águas do Oceano Atlântico, que também contém cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Então esses são sais que existem nas águas do Oceano Atlântico. Esses sais são formados por cátions, que são cátions, são íons positivos. Então, íons positivos são íons que perderam elétrons e ficaram com cargas positivas a mais do que cargas negativas. Então, são chamados de íons positivos. E os ânions, que são os íons negativos, esses, ao contrário, ganharam elétrons. Então, eles ficaram negativos porque eles têm mais cargas negativas do que positivas. Saiba que as representações dos íons presentes nos sais citados no texto são: então, os cátions desses sais que estão no texto, Na+, K+, e Mg2+, e o ânion Cl-. Assinale a alternativa que representa a fórmula correta para os sais presentes no texto. Então aqui nós temos algumas fórmulas que nós vamos conferir qual é a alternativa correta. Mas antes, então, vamos estudar como é que a gente vai montar a fórmula para os sais. Então, lembrando, né, que os sais são substâncias neutras formadas a partir de ligação de um ânion e de um ânion de um ácido, tá, com o cátion de uma base. Então, isso vai neutralizar a substância. Então, por exemplo, né, aqui pegando os exemplos lá da nossa questão, o ânion do ácido é o Cl-, e nós temos três cátions que vão formar três sais diferentes, o Na, o K e o Mg. Então, para que a substância seja neutra, eu tenha carga zero, para que isso ocorra dentro da substância, eu tenho que ter o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, como é que eu vou equilibrar isso? Através de índices que eu vou escrever nos elementos desses compostos. Então aqui tem um exemplo, né? Vamos supor que eu tenha o AX+, tá? O cátion AX+, e o ânion BY-. Então, onde X e Y são a quantidade de cargas positivas e negativas que cada um deles tem. Para que isso seja equilibrado, basta eu trocar esses índices aqui, esse valor das cargas, pelos índices. Então, o A recebe o índice Y e o B recebe o índice X. Dessa forma, tá, nós vamos ter, então, as cargas equilibradas dentro desses elementos. Então, o cátion sempre vem à esquerda na fórmula. Tá? Então, para escrever isso, sempre o cátion vem à esquerda. E não é necessário escrever o índice 1. Se os índices forem iguais, é possível simplificar esses índices. Então, vamos voltar lá para a nossa questão agora, né, e vamos assinalar a alternativa que representa a fórmula correta para esses sais. Então, a primeira alternativa, ou melhor, vamos fazer o seguinte: as alternativas D e E, elas já estão incorretas, porque ela começa, à esquerda está o ânion, né? À esquerda está o ânion. Então,
pela nossa regrinha, que o cátion é que vem à esquerda. Então, as duas já estão eliminadas. Vamos avaliar, então, as demais. Então, primeiro aqui, ó, nas 3 questões eu tenho NaCl. Então, Na eu tenho uma carga positiva e Cl uma carga negativa. Então, se eu somar uma carga positiva com uma negativa, eu vou ter uma neutralidade. Então, NaCl está correto para as 3 situações. O mesmo ocorre para o KCl. Né? O KCl, tá? O K é uma carga positiva, o Cl é uma carga negativa. Então, o KCl está correto nas 3 situações. Vamos analisar agora MgCl. Mg eu tenho 2 cargas positivas e o Cl uma carga negativa. Então, 2 positivos com uma negativa vai dar um positivo. Então, não estaria equilibrado. No item B, eu tenho Mg 2 cargas positivas e 2 negativas, que eu peguei 2 Cls. Então, o item B é a alternativa correta. Então, lembra, né? Que eu peguei o quê? Eu peguei o índice do Mg e coloquei no Cl. E o índice do ClQ1 ficou para o Mg. Então, resposta correta, alternativa B, de bola. Então, preenchendo lá na quadrícula, na nossa folha de respostas definitivas, não esqueçam nunca de completar diretamente. Ok? Então, essas foram as nossas questões de química e vamos estudar, né? Vamos repetir as questões, quando tiver cálculos, refazer os cálculos e assim sucessivamente. Vamos em frente?